sobre a resistência interna. Vou fazer um cálculo aqui rapidinho para vocês verem. Eu tenho uma bateria com 4 volts. Carreguei ela ficou com 4 volts, supondo que a carga dela seja 4 volts. Eu vou colocar aqui um resistor de 10 ohms entre os terminais da bateria. Vamos por 4 dividido por 10, nós vamos ter 0,4 ampere circulando. Se no momento em que eu ligar esse resistor aqui nos polos da bateria, essa tensão de 4 volts cair para 2 volts, o que nós temos de resistência interna nessa bateria, meus amigos? Vou mostrar para vocês como funciona esse cálculo. Uma bateria com 4 volts. Eu sei que dentro dela tem um resistor, uma resistência interna. Então, isso aqui é a minha bateria de 4 volts. A bateria com uma resistência interna. Vou pôr aqui RI. O RI é a resistência interna da bateria. Eu adicionando aqui um resistor de 10 ohms e ligando ele aqui ao terra, né? O que vai acontecer? Se a tensão da bateria passar, depois de ligado o resistor, né, num segundo momento, a tensão da bateria passar para 2 volts, o que nós temos aqui, meus amigos, a tensão da bateria medida aqui e aqui passou para 2 volts. Rabiscar isso aqui. Passou para 2 volts. Aqui, ó, medido aqui no polo, nós vamos ter daqui até aqui uma tensão de 2 volts. O que está acontecendo com essa bateria? Bom, se eu desconectar aqui o resistor e ela voltar a ficar com os 4 volts, eu tenho a certeza de que ela tem realmente os 4 volts, mas que essa resistência interna está impedindo a corrente de passar. E se eu tenho 2 volts, tenho 4, tenho 2 aqui no 10, 2 volts aqui nesses 10, onde estão os outros 2? Aqui, ó, meus amigos, ó, estão aqui, ó. Daqui até aqui, está ficando 2 volts em cima da minha resistência interna, porque ela tem 4 volts. Ligando o resistor, 2 mais 2, 4. Então, essa resistência interna está com valor exatamente igual a 10. Então, essa bateria tem resistência interna igual a 10 ohms. Isso é uma resistência incrivelmente grande para uma bateria. Então, uma bateria com resistência de 10 aqui é lixo. Só um exemplo aqui, estou mostrando para vocês como fazer esse cálculo. Ficou um pouco rabiscado aqui, vou fazer um gráfico que melhora um pouquinho. Vamos fazer aqui, ó. Aqui dentro vamos fazer a nossa bateria. Aqui eu tenho a bateria. Aqui eu tenho o terminal negativo da bateria. E aqui eu vou ter a resistência interna da bateria. E aqui o terminal positivo da bateria. Medindo a tensão entre o positivo e o negativo, eu tenho 4 volts. Então, vou fazer outro desenho aqui para mostrar para vocês. A mesma bateria, olha só, meus amigos, a mesma bateria que tinha 4 volts, ligada a um resistor de 10 ohms. Agora eu vou medir aqui e vou ter 2 volts. Bom, se eu medir aqui, tem 2 volts, onde foram parar os outros 2 volts nesse momento? Assim que eu ligar, tem 2 volts. A bateria se descarregou
completamente pela metade nesse exato momento, isso pode ter acontecido. Então, é até bom a gente colocar aqui uma chave aqui, ó. Liga, desliga aqui. Porque você desligando a chave, você vai medir novamente. Se tiver os 4 volts, realmente é aqui, ó, o RI, a resistência interna da bateria, que está ficando com 2 volts aqui, ó. 2 volts na resistência interna. Mais 2 volts aqui, dá os 4 volts. Então, pela lei de Ohms, nós sabemos que a tensão em cima de 2 resistores de mesmo valor vai produzir uma corrente de mesmo valor nos 2 resistores, né, que estão em série. Então, se esse resistor é de 10, esse outro também é de 10. Então, a resistência interna da bateria é igual a 10 ohms. É uma forma de medir a resistência interna da bateria. Você coloca um resistor de valor conhecido de fora e você vai fazer, vou ensinar para vocês como fazer esse cálculo aqui, ó. Temos aqui a bateria. Dessa vez não vou desenhar aqui o polo negativo, polo positivo. Você vai adicionar aqui, ó, um resistor. O resistor, vamos pôr aqui resistor 1. Você adicionando o resistor 1 aqui, você deve medir a tensão da bateria antes. Então, nós temos aqui que a tensão da bateria antes, vamos pôr um A aqui, ó. Tensão da bateria antes, você vai medir. Nós tínhamos ali em cima 4 volts. A tensão da bateria depois que liga o resistor, vamos pôr tensão da bateria D, que é depois que liga o resistor, nós tínhamos 2 volts. Nós temos aqui o resistor 1, que é igual a 10 ohms, no nosso caso. E nós temos a resistência interna da bateria aqui, ó, o resistor I, RI, com RI igual a, vamos colocar aqui uma interrogação. Para saber o valor do resistor I, resistor interno, o cálculo que vocês vão fazer é o seguinte: a tensão total da bateria, antes de ser ligada, aqui VA, menos VD, a tensão depois, igual a tensão em RI. A tensão em RI é a tensão antes menos a tensão depois. Qual a corrente que está circulando sobre o circuito? A corrente que está circulando sobre o circuito é a tensão D dividido por R1. E você vai ter aqui a corrente I que circula pelo circuito. Dessa forma, para saber a resistência interna, vamos colocar aqui, ó, RI é igual a queda de tensão VRI dividido por I, que é a corrente que circula nesse momento. Então, meus amigos, dessa forma aqui a gente descobriu, ó, a tensão que ficou sobre o RI. Aqui nós descobrimos a corrente que está circulando pelo circuito. E aqui nós descobrimos a resistência interna da bateria. Então, dessa forma, vou fazer aqui com as medições que a gente tinha, né? Vamos supor aqui, ó, 4 volts menos 2 volts é igual a 2 volts. Então, nós temos aqui, ó, o VA menos VD igual a VRI. A tensão no resistor interno. 4 volts, tensão da bateria, menos 2 volts,
a tensão depois de ligar o resistor, né, é igual a 2 volts. 2 volts é a tensão no resistor interno. Então, a tensão depois, né, a tensão depois que ligarmos o resistor, dividido pelo resistor 1, é igual a corrente. Que corrente que passou ali, então? Vamos colocar aqui, ó. VD, a tensão depois, 2 volts. 2 volts dividido por R1, que é 10 ohms, é igual a I, a corrente. 2 dividido por 10 é igual a 0,2 ampere. Essa foi a corrente que passou no circuito aqui, a corrente I. E depois você vai pegar o resistor I, é igual a tensão no RI, que nós já descobrimos aqui, ó. Tensão no RI, 2 volts. 2 volts, né? Dividido pela corrente. 2 volts dividido por 0,2 amperes é igual a 10 ohms. Então, essa é a resistência, que é aqui a resistência interna da bateria. Então, meus amigos, espero que vocês consigam fazer todos esses cálculos aí. Lembrando que, usando a primeira lei de Ohms, isso aqui, meus amigos, a tensão dividido pela resistência é igual à corrente. E a corrente vezes a resistência é igual à tensão e tudo mais. A primeira lei de Ohms, isso aqui. Então, você usando a primeira lei de Ohms, você vai conseguir descobrir qual a resistência aqui, ó, interna da bateria. Uma bateria com resistência interna muito alta é lixo. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!